eletrólise é um processo eletroquímico, assim como a pilha, porém não espontâneo. O que isso quer dizer? Lá na pilha a gente tinha uma reação de óxido-redução espontânea. E o que é uma reação de óxido-redução? Uma reação que ocorre com transferência de elétron. E aí a gente aproveita essa transferência de elétron para gerar corrente elétrica. Já na eletrólise, a gente vai utilizar a corrente elétrica para poder forçar a ocorrência de uma reação de óxido-redução, obviamente não espontânea. Porque se ela fosse espontânea, eu não precisava gastar corrente elétrica, gastar energia para forçar a ocorrência dessa reação. Então, um processo não espontâneo com DDP negativa. Ou seja, a eletrólise é o processo inverso ao da pilha. Na pilha, a gente tem uma reação de oxidação, uma reação química espontânea, né? A gente tem então a conversão de energia química em energia elétrica. Na eletrólise, a gente vai utilizar essa energia elétrica para poder forçar a ocorrência de uma reação química. Na eletrólise ígnea, a gente utiliza então um eletrólito fundido. Então tá aí, olha, esse é o nosso esquema da eletrólise. Eu tenho esses dois eletrodos ligados a um gerador. E no caso, eu vou escolher um eletrólito. Como exemplo, eu vou pegar o NaCl, sal de cozinha. É um composto iônico, sólido à temperatura ambiente. Caso a gente aqueça esse NaCl até aproximadamente 900 graus, a gente consegue quebrar o retículo cristalino, originando Na+ líquido mais Cl- também líquido. Aqui não é aquoso não estou jogando na água. A gente está derretendo o sal de cozinha. E lembra, né? Substância iônica, temperatura de fusão alta, 900 graus é a temperatura a qual a gente precisa aquecer esse sistema. E aí, a gente tem aqui dentro desse recipiente, dessa cuba, íons Na+ e íons Cl-. O aspecto disso daqui é tipo lava de vulcão, não é água não. Está muito quente. E aí, os dois eletrodos inertes que a gente falou, eles estão aqui mergulhados nesse sistema, né, em sal de cozinha líquido, sendo que um deles está ligado ao polo positivo do gerador. Então, esse eletrodo da direita está carregado positivamente e o da esquerda está carregado negativamente. Na representação, né, por convenção, isso representa um gerador, uma pilha, uma bateria, e esse pauzinho grande quer dizer o polo positivo e o pequenininho o polo negativo. Eu te falei que na eletrólise os eletrodos são inertes, ou seja, eles não reagem. A função deles é conduzir corrente elétrica para a solução. Então eles podem ser feitos de qualquer metal. Geralmente utiliza-se platina, porque é um metal nobre, e como ele não reage, a gente acaba não gastando a platina. Então você pode usar e reutilizar quantas vezes for. Mas lembra, a função do eletrodo aqui é conduzir a corrente elétrica. Então, às vezes, por economia, a gente utiliza eletrodos de grafite. Mas, Bruno, grafite não é um metal. O grafite é um sólido covalente capaz de conduzir corrente elétrica. Então, se a única função do eletrodo é conduzir a corrente elétrica, a gente acaba utilizando eletrodos de grafite. E tá aqui. Isso é um eletrodo de grafite. Isso é uma barrinha de grafite. Isso daqui eu tirei de dentro de uma pilha. Então, todas as nossas pilhas têm um eletrodo de grafite dentro dela, que tem a função de conduzir a corrente elétrica. Então, isso é um palitinho, isso é grafite. Se colocar na tomada, vai tomar choque, porque a função dele é conduzir corrente elétrica. E aí, vamos entender então como que vai funcionar esse processo da eletrólise ígnea. Eu tenho aqui no meu sistema dois íons, o Na+ e o Cl-. De modo que o Na+ é o íon
que está com carga positiva, ele está com falta de elétron. Se ele está positivo, ele vai ser atraído pelo lado negativo. Isso quer dizer então que este Na+, migra até esse eletrodo da esquerda que está com um elétron e ele vai lá para receber um elétron e se reduzir a Na, 0. O Na é um metal, então ele, neutro, se encontra no estado sólido. Por esse motivo, ao redor desse eletrodo da esquerda, a gente forma uma camada de sódio metálico. E esse fenômeno que acabou de acontecer nesse eletrodo da esquerda, ele é chamado de galvanização ou galvanoplastia, que é uma das principais aplicações da eletrólise. Galvanização é o nome técnico que a gente dá para o banho metálico. Então é assim que a gente dá banho em metais. Quando você vai dar banho numa correntinha de latão, você quer dar um banho de ouro nela, você liga ela no polo negativo de uma bateria, aí a sua correntinha metálica vai estar toda coberta de elétrons, e aí você coloca numa solução que tenha cátions do ouro, o ouro vai lá, migra até a correntinha que está com os elétrons da bateria, pega o elétron e o ouro é recoberto em volta da sua correntinha. Você já deve ter visto em papelarias, quando você pega aquela caixa de clips, vem escrito assim, clips niquelados ou clips galvanizados. A roda de um carro que é cromada, isso quer dizer que passou por um banho de cromo, com cromo. Então isso é uma eletrólise. Tá? No caso, o cátion metálico vai pegar os elétrons em volta do eletrodo de carga negativa. E aí, só para fechar esse circuito, o Cl-, que é o íon que está com sobra de elétrons, migra até o eletrodo da direita, que é o positivo nesse caso, só para poder fechar esse circuito elétrico. Então o Cl- vai lá, deixa o elétron e se transforma em como que o cloro é encontrado na natureza na forma neutra. O cloro é Cl2. Os metais sempre são encontrados de forma monoatômica e os ametais, maioria deles, na fórmula diatômica. Cl2, H2, N2, F2, Br2, sendo que o cloro ele é um gás. Então, no eletrodo da direita, a gente vai observar a formação de bolhas de gás cloro. Então, no eletrodo negativo, deposita-se o metal, no eletrodo positivo, são liberadas bolhas de gás cloro. Que caso a gente queira coletar, é só colocar um tubo de ensaio aqui de cabeça para baixo e a gente consegue coletar o gás produzido nessa eletrólise. Tem que balancear a equação do Cl-, né? Ou a gente dobra todo mundo, ou então eu posso colocar meio de Cl2 aqui. Pronto. Isso é uma eletrólise ígnea. É bem tranquilo, é até mais fácil do que pilha. Aqui a gente não tem que calcular DDP. A gente só tem que saber montar as equações, quem vai para cada eletrodo. E olha, vamos lembrar? Esses eletrodos recebem nomes. Lembra da regrinha do Kral, lá da pilha? Catodo, redução, anodo, oxidação. E aí, se no eletrodo da esquerda, onde eu tenho o polo negativo, o Na+ está indo até lá para sofrer redução, esse eletrodo da esquerda é o catodo. Se o Cl- está indo oxidar no eletrodo da direita, o eletrodo da direita é o anodo. E lembra também que na pilha o polo positivo é o catodo. Na pilha, porque na eletrólise é o contrário. O catodo é o polo negativo e o anodo o polo positivo. Mas na verdade, perceba que aqui na eletrólise não precisa decorar. O próprio símbolo lá do gerador mostra pra gente
quem é o polo negativo, quem é o polo positivo. Então, o cátodo continua reduzindo, o anodo continua oxidando. Só que na pilha, o cátodo é positivo, na eletrólise é negativo e o anodo aqui é o polo positivo. Já na eletrólise aquosa, como o próprio nome já diz, ao invés de utilizar o nosso eletrólito na forma fundida, nós vamos utilizá-lo na outra forma na qual um composto iônico, por exemplo, origina íons, que é em água. E aí, olha, a aparelhagem é exatamente a mesma. Só que eu vou pegar o NaCl agora, que é o nosso exemplo, e ao invés de derreter, eu vou colocá-lo em água. Sendo que, em meio aquoso, esse NaCl se dissocia em Na+ aquoso e Cl- também aquoso. De modo que agora a gente tem aqui uma solução aquosa que contém os íons Na+, Cl-, porém, como está em água, a gente tem que considerar também a auto-ionização da água, que a gente falou em equilíbrio iônico. Então, além dos íons Na+ e Cl-, nós também temos os íons H+ e OH- da água. E aí eu te pergunto, qual é o íon que está com falta de elétrons agora? Percebe que nós temos dois? O Na+ e o H+. E aí, quem vai sofrer a redução? Da mesma forma, quem é o íon que está com sobra de elétrons? Está na forma de ânion. Nós também temos dois, o Cl- e o OH- da água. Quem vai ganhar aqui? Quem tem a preferência em sofrer oxidação e redução? Então, a principal diferença da eletrólise ígnea para a aquosa é que agora existe uma competição entre os íons. E aí é importante, a gente tem que saber qual íon tem a preferência de oxidar e de reduzir. No caso da eletrólise aquosa, ou seja, que a gente tem H+ e OH- da água, existe uma fila de tendência. Tem a ver com reatividade, tem a ver com os potenciais, e aí tem que saber. Caso seja uma eletrólise aquosa, o íon H+, olha só, essa seta é de facilidade de descarga. Ou seja, quem tem maior facilidade de sofrer reação. Se eu estou fazendo uma eletrólise aquosa, o H+, ele tem preferência sobre os metais alcalinos, os cátions de metais alcalinos da coluna 1A, os cátions de metais alcalino terrosos da coluna 2A e sobre o cátion alumínio. E ele perde de todos os outros cátions, dos metais de transição, os metais nobres. Então, se tem H+, ele tem preferência sobre o Na+. Isso quer dizer que, para o eletrodo negativo, quem vai sofrer a redução é o íon H+. E aí, o H+, quando ele reduz, pega um elétron e se transforma em gás hidrogênio H2. Tem que balancear, né? Então eu vou colocar um meio de H2 aqui. E aí, nesse caso, quando o H+ tiver a preferência sobre o cátion metálico, a gente não tem banho metálico aqui no caso, não tem galvanização. Nós vamos ter liberação de bolhas de gás hidrogênio aqui nesse eletrodo negativo. E entre o Cl- e o OH-, olha só, o OH- ele tem a preferência sobre o F-, que é o ânion fluoreto, e sobre os ânions oxigenados, que tenham oxigênio, sulfato, nitrato, carbonato. Então o OH- ganha deles e perde para todos os outros íons, por exemplo, para o Cl-. Então, nesse caso, o Cl- continua tendo a preferência e é ele que vai lá oxidar. E a equação do Cl- a gente já sabe que o Cl- migra até o eletrodo da direita
perde o elétron e vira 1/2 de Cl2. A mesma reação que a gente fez na eletrólise ígnea do NaCl. Então aqui a gente também tem formação de bolhas de gás cloro no eletrodo da direita. Aqui não houve galvanização, então a diferença principal entre a eletrólise ígnea e a aquosa é que na aquosa a gente tem aqui essa competição entre os íons. Então, por exemplo, pergunta que pode aparecer numa prova. Se eu quiser dar um banho de sódio em uma peça metálica, é possível fazer isso na eletrólise aquosa? Não. Por quê? Porque o Na+ perde para o H+ na hora da reatividade e não é o Na+ que reduz. Então, se eu quiser dar um banho metálico com sódio, só na eletrólise ígnea, porque na aquosa o H+ tem a preferência. Caso na eletrólise aquosa o OH- fosse o ânion com preferência, é importante que a gente guarde a equação do OH- quando ele oxida. E quando o OH- tem a preferência, a equação de oxidação desse ânion hidroxila é a seguinte: 2 OH- que oxidam perdendo 2 elétrons, produzindo água e produzindo 1/2 de O2. Então aí no caso, a gente produziria esse meio de O2, deixa eu arredar para você enxergar. Esse meio de O2 também seriam produzidas bolhas de gás oxigênio no eletrodo positivo dessa eletrólise. E aí, isso costuma aparecer em prova às vezes, quando ocorre a eletrólise da água, ou seja, o H+ e o OH- vão ter a preferência na situação, a gente produz hidrogênio de um lado e oxigênio do outro. De modo que, olha só, fazendo o balanceamento, 2 elétrons. Se eu quisesse igualar do hidrogênio lá, olha, eu colocaria 2H+, 2 elétrons, e aí eu produziria 1 mol de gás hidrogênio. Então, para uma mesma quantidade de elétrons, a gente produziria no cátodo 1 mol de hidrogênio e meio mol de oxigênio. Então, a gente produziria mais bolhas de gás no cátodo do que no anodo. Isso caso o OH- e o H+ tivessem a preferência. Essa eletrólise aquosa do NaCl, por mais que não tenha banho metálico, é uma das que mais aparece em prova. Por quê? Toda vez que eu estou fazendo uma eletrólise, lembra, a gente utiliza a corrente elétrica para poder gerar uma reação que não é espontânea. E aí, se ela tem algum interesse comercial, é porque tem algum interesse por trás de algum produto dessa reação. E a gente tem interesse em todos. O gás cloro, ele é utilizado em reações orgânicas, produção, por exemplo, de tubos de PVC. O gás hidrogênio H2 produzido aqui no cátodo, ele é um gás, é o combustível do futuro, porque a queima dele é limpa, não produz gases poluentes, além dele ter um alto poder calorífico. E perceba que quando todo H2 e todo Cl2, todo H+ e todo Cl- forem eletrolizados, o que sobra para a gente na solução? Na+ e OH-. É assim que se produz soda cáustica na indústria, NaOH, a partir de uma eletrólise aquosa do NaCl. E eu te pergunto, onde que tem NaCl na natureza? Não é na água do mar? Então, a soda cáustica é produzida a partir da eletrólise aquosa da água do mar.